a autorização de vocês, a prévia consulta, iniciamos a gravação deste nosso encontro e que depois tentaremos disponibilizar para aqueles que não puderam vir. Dona Fátima, com sua licença, eu vou desativar seu microfone, tudo bem? E depois a senhora pode reativá-lo, quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer. Então, vamos iniciar o nosso encontro nos colocando na presença de Deus, agradecendo por esta oportunidade de nos encontrarmos, de partilhar um pouquinho sobre a nossa experiência de fé, né? Refletir sobre o tempo litúrgico, antes de tudo, refletir sobre a nossa experiência de fé que vai se colocando no mundo, certo? É importante termos isso sempre em mente. A nossa experiência de fé acontece no mundo, na história, está enraizada na realidade. Então, os que chegaram agora, sejam bem-vindos, mais uma vez. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu havia combinado com a Marisa de falar um pouquinho hoje sobre o Advento. Mas falar sobre o Advento também requer uma reflexão sobre o tempo litúrgico, né? Então nós vamos fazer... Mais algumas pessoas estão chegando, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Então nós vamos fazer uma reflexão a partir do ano litúrgico, certo? Uma reflexão a partir do ano litúrgico. Porque, diferente daquela formação que nós fizemos sobre a Quaresma, é muito difícil separar uma consideração sobre o Advento e o Natal que esteja distante dessa concepção de tempo. E nós vamos entender o porquê. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, mais uma vez saudando os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria tê-los conosco. A primeira consideração é, quando falamos de Natal, lembrando também que não dá para separar a reflexão do Advento do Natal, certo? Então nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Tempo litúrgico, Advento e Natal. No decorrer do encontro, vocês vão entendendo a metodologia e vão ver que está tudo muito bem concatenado, muito bem interligado, né? Então, assim, não dá para fazer separação, certo? E a primeira questão que se coloca para nós, quando falamos de Natal, é aquela velha música: vamos cantar parabéns para Jesus. Essa pergunta eu vou deixar no ar. O que significa o Natal? Estamos celebrando o aniversário de Jesus? É isso que tentaremos responder durante o nosso encontro. Não vou dar uma resposta agora. Tentaremos respondê-la durante o nosso encontro. E no final, abriremos para perguntas, para comentários e para esclarecimentos. Tudo bem? Vou apresentar os slides. Vou falar um tempo razoável, mas também não pretendo me estender muito, para que haja justamente esse tempo para interação. Sei que todo mundo tem seus afazeres, e essa dinâmica de encontros virtuais acaba sendo um tanto cansativa, exigente, né? Ficar diante de um monitor, de uma tela de celular. Então,
tentaremos fazer fluir o nosso encontro da melhor maneira possível, certo? Aos que chegaram depois, nós estamos gravando este nosso encontro, para que aqueles que não puderam estar presentes agora possam ter acesso depois, tudo bem? Se alguém tiver alguma objeção à gravação, pode deixar no chat e nós teremos que interromper, tudo bem? Mas acredito que não há problema, né? Então, eu vou iniciar agora a apresentação dos nossos slides. Então, temos aí a imagem do menino Jesus nos saudando. Acho essa imagem muito simpática, não é? Ela foi usada por muito tempo na liturgia do Vaticano, até o pontificado do Papa Bento XVI. Eu acho muito, apesar daquela imagem que o Papa Francisco usa atualmente ser muito meiga, bonita, eu também eu confesso que tenho um apreço muito grande por esta imagem que está projetada, porque parece que o menino está saudando a nós, né? Ele se revela justamente para isso, para mostrar que Deus vem ao nosso encontro. Jesus nasce para ser uma ponte definitiva entre Deus e nós. Então, como eu falava anteriormente, não dá para separar Natal e Advento. Então, a igreja, durante o ano litúrgico, ela tem 3 grandes períodos. O primeiro deles, seguindo a ordem do ano litúrgico, é o ciclo do Natal. Mas o tempo litúrgico, o tempo do Advento não é um tempo litúrgico? É sim. Mas o tempo do Advento e o tempo do Natal, juntos, integram o ciclo do Natal. Então, hoje a nossa reflexão será sobre o ciclo do Natal. Depois dele, vem um outro momento chamado tempo comum, e depois que dará uma pausa para que nós possamos celebrar o ciclo da Páscoa, que integra a Quaresma, o Tríduo Pascal e a Páscoa. E depois retorna o tempo comum. Então são esses 3 grandes ciclos que nós temos, e o que será objeto do nosso estudo nessa tarde é o ciclo do Natal. O ciclo do Natal, que inaugura o ano litúrgico. Então, dito isto, a nossa primeira consideração será sobre o ano litúrgico. Eu vou ler para vocês a definição apresentada pela Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II. Mas eu só vou ler, não vou explicar por quê. Depois da apresentação desta definição, nós passaremos a tratar esses aspectos que estão em destaque, né? Então, passemos à leitura. A Santa Mãe Igreja considera seu dever celebrar, em determinados dias do ano, a memória sagrada da obra de salvação de seu divino esposo. Em cada semana, no dia em que ela chamou domingo, comemora a ressurreição do Senhor, como celebra também, uma vez por ano, unida à memória da sua paixão, na Páscoa, a maior das solenidades. Revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano, desde a encarnação e nascimento até a ascensão, ao Pentecostes, a expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Só um instante que alguém bate a nossa porta. Os que chegaram agora, sejam bem-vindos. Iniciamos falando sobre o que significa o ano litúrgico. Então, dando continuidade, com esta recordação dos mistérios da redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo tempo, para que os fiéis sejam postos em contato com eles e sejam repletos da graça da salvação. Neste ciclo anual da celebração dos mistérios de Cristo,
a Santa Igreja venera com especial amor e porque unida indissoluvelmente à obra de salvação do seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e em quem contempla, como em puríssima imagem, tudo o que ela deseja e espera com alegria ser. A Igreja inseriu também no ciclo anual a memória dos mártires e outros santos, os quais, tendo pela graça multiforme de Deus, atingido a perfeição e alcançado a salvação eterna, cantam hoje a Deus no céu o louvor perfeito e intercedem por nós. Ao celebrar o Dies Natalis, Dia da Morte dos Santos, proclama o mistério pascal realizado neles que sofreram com Cristo e com eles são glorificados. Propõe aos fiéis os seus exemplos, que conduzem os homens ao Pai por Cristo e implora pelos seus méritos e os benefícios de Deus. Então, essa definição de ano litúrgico, ela é muito densa, porque ela retrata uma série de elementos que a Igreja contempla durante a celebração do mistério de Cristo que se estende durante o ano. Então, nós vamos pegar alguns desses elementos para dar continuidade à nossa reflexão, que tem como objetivo falar sobre o ciclo do Natal. Como eu já falei anteriormente, mas para trazer essa afirmação aos que chegaram depois, o ciclo do Natal é composto pelos tempos do Advento e do Natal. Então, o que significa dizer tudo isso? O ano litúrgico consiste na celebração, memória ou recordação dos mistérios da redenção, para encher os fiéis da graça da salvação. Pois os eventos salvíficos se tornam presentes no hoje da celebração por causa de sua eficácia salvífica, não pela materialidade histórica de um passado irrepetível. Primeiro exemplo, vamos falar sobre o Natal. Eu vou trazer uma data que talvez vocês não conheçam, que é o dia 13 de fevereiro. Qual a importância do dia 13 de fevereiro? É o dia do meu aniversário. Então, cada um pode pensar no dia do próprio aniversário nesse instante. A cada ano, quando celebro o dia 13 de fevereiro, o dia do meu aniversário, e cada um o seu respectivo dia, nós não nascemos de novo. É meio... É muito lógico, é muito óbvio dizer isso. Nós estamos celebrando uma idade nova, nós estamos celebrando a nossa vida, é um mistério da vida que está presente, certo? Quando celebramos o nosso aniversário natalício, nós celebramos o mistério da nossa vida que está presente. Nós não nascemos de novo. Não existe um recomeço. Se celebrar o aniversário fosse um recomeço da vida, primeiro que a vida seria eterna. E segundo, que ninguém passaria de 1 ano de idade. Porque estaríamos sempre recomeçando. É claro, celebrar aniversários se coloca para muita gente como uma oportunidade de revisão de vida. Mas o que eu quero colocar com essa afirmação é que quando eu celebro o dia do meu aniversário, eu estou celebrando o mistério da vida que me foi dado e que não é repetido. Certo? A vida me foi dada uma vez e ela não será dada novamente nesses termos. É claro, depois da nossa morte, ressurgiremos para uma vida nova ao lado de Cristo. Mas, já que não somos espíritas e não faz parte da nossa confissão de fé doutrinas do tipo de reencarnação, até porque não existe nenhuma compatibilidade com a ressurreição de Cristo. Então, celebrar o aniversário natalício é celebrar aquele mistério da vida que nos foi dada por Deus e não será dada de novo. Do mesmo modo, quando alguém celebra o aniversário de matrimônio,
não está contraindo matrimônio novamente naquele dia, mas está rendendo graças a Deus por aquela graça sacramental que recebemos, aliás, que os casais recebem no dia em que, perante a igreja e perante Deus, apresentam seu sim de fidelidade, de amor um pelo outro e se comprometem em constituir uma família. Mas por que essa comparação tão longa que eu trouxe? Para dizer que os mistérios de Cristo, do mesmo modo, aconteceram de uma vez por todas na história. Aconteceram num tempo histórico determinado. E que, quando eles são recordados, eles têm por objetivo trazer para nós a graça da salvação que aconteceu em cada ministério daquele. Aí vocês poderiam me perguntar: ah, mas a salvação não aconteceu só na ressurreição de Cristo? Não só. Por quê? Desde a sua encarnação, e esse mistério nós recordamos com uma ênfase muito particular no Advento, desde a sua encarnação, Deus já nos salva. Ou melhor, desde a história do Antigo Testamento, Deus nos salva. Ou melhor ainda, desde o início do mundo, Deus nos salva e manifesta seu amor. Então, os eventos da nossa salvação, eles acontecem num determinado período histórico, não se repetem, mas continuam atuais, no hoje da celebração. Então, quando nós celebramos algum dos mistérios de Cristo, nós não estamos simplesmente recordando um fato passado, mas um fato acontecido na história e cujos efeitos nos atingem até hoje, certo? Cada vez que são celebrados. Mas isso compreenderemos melhor com o decorrer da nossa exposição. Assim, o tempo litúrgico pode ser caracterizado pela circularidade própria do ano cósmico, no qual foram inseridos de forma histórica os mistérios de Cristo. Aqui, nessa figura, nós temos a representação do ano litúrgico, certo? Podemos ver lá em cima o espaço roxo, o Advento, dando continuidade o Natal, depois o tempo comum, a Quaresma, o Tríduo Pascal, a Páscoa e o tempo comum que retorna e fecha este ciclo de 34 semanas. Lembrando que o tempo comum é composto por 34 semanas. E ao centro, eu gosto muito dessa imagem também, porque ela tem um cordeiro, um alfa e um ômega, para dizer o quê? Apesar do ano ter o ano cósmico, e ano cósmico nós podemos entender o ano civil, apesar dele ter um aspecto circular, a cada quantidade de dias nós teremos um 1º de janeiro e um 31 de dezembro, para dizer que o ano começa e termina, mas praticamente na sua contagem é a mesma coisa, com exceção dos anos bissextos. Apesar da circularidade, o mistério dessa perspectiva circular do ano cósmico, os mistérios de Cristo são inseridos aí dentro deste tempo cósmico para recordar essa eficácia salvífica desses eventos que aconteceram dentro do tempo cósmico, certo? É importante lembrarmos disso. Os mistérios de Cristo aconteceram dentro do tempo. Então, aí nós temos uma breve organização do ano litúrgico, que começa quando? Com as primeiras vésperas do 1º domingo do Advento. E quando é isso? No sábado à tarde. Por exemplo, agora, já passa das 15 horas, então a igreja já celebra as primeiras vésperas do domingo. Sobre o domingo, seria importante uma formação à parte, porque também é um tema muito vasto e denso, né? Então, o domingo e as solenidades do Senhor, elas são celebradas a partir do dia que o precede.
No caso, os domingos são celebrados a partir do entardecer do sábado, né? Então, entardecer do sábado, a noite do sábado, nós já celebramos o domingo. Um outro exemplo rápido. Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Por ser uma solenidade que pode cair em qualquer dia da semana, por exemplo, numa quarta-feira, nós já começamos a celebrá-la na tarde da terça, na tarde do dia anterior, para evidenciar a importância deste dia, a solenidade dele. Então, todos os domingos do ano são precedidos pela celebração das primeiras vésperas, né? Então, na tarde do sábado, nós já começamos a celebrar o primeiro domingo do Advento, que não tem uma data fixa. Depois eu vou explicar o porquê. É só um instante que chegou mais alguém para o nosso encontro. Boa tarde, Marta, seja bem-vinda. E aí, com as primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento, tem início o primeiro ciclo litúrgico do ano. Qual é ele? O do Natal. Dividido em duas partes. A primeira, o Advento, que começa, como já expliquei, com o primeiro domingo do Advento e se estende até o dia 24 de dezembro. Até o dia 24 de dezembro, de que horas? Porque nós temos a Missa do Galo na noite do dia 24. Exatamente nessa perspectiva. Até a tarde do dia 24. Certo? Porque a partir do entardecer, nós já celebramos as primeiras vésperas do Natal de Nosso Senhor. Mas, como eu não posso, num calendário civil, dividir um dia em dois, o tempo do Natal, ele compreende o período de 25 de dezembro até a festa do batismo do Senhor. E ali se encerra. O tempo comum é iniciado na segunda-feira após o batismo do Senhor. Então não existe na liturgia o primeiro domingo do tempo comum. O que existe é a primeira semana. Aí você poderia dizer, mas então quer dizer que a festa do batismo do Senhor é o primeiro domingo do tempo comum? Não é. Não é. O batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. E só um aceno sobre isso. Por que o batismo do Senhor vem antes do tempo comum? Porque, segundo os relatos bíblicos, os relatos evangélicos, Jesus inicia sua missão a partir do batismo. Não é? Então, o tempo comum, ele tem como objetivo mostrar, apresentar o discipulado de Jesus. O discipulado, as condições para segui-lo. Por quê? Para outras situações, temos tempos específicos, como será o ciclo da Páscoa, que tem início com o tempo da Quaresma, que nós podemos refletir sobre ele no início do ano, e foi uma formação muito boa, graças a Deus, que se estende da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira da Semana Santa. Depois temos um tempo intermediário, que seria o tríduo pascal, da quinta-feira da Semana Santa até o sábado santo. E, por último, a Páscoa, que vai do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. Depois, retomamos o tempo comum, de onde parou praticamente, né? Então, da segunda-feira, depois de Pentecostes, até o sábado da 34ª semana do tempo comum. Nós ouvimos muito que o ano litúrgico termina com a solenidade de Cristo Rei. Mas não é exatamente assim. A solenidade de Cristo Rei, que nós celebraremos daqui a pouco, daqui a umas 5 semanas, eu acho, se não estou enganado, 4 semanas. Daqui a 4 semanas, ela inaugura a 34ª semana do tempo comum. Então, o tempo comum não termina ali. Ele ainda se estende até o sábado, até a tarde do sábado. Quando naquela mesma tarde, começará o tempo do Advento. E assim, um novo ano litúrgico.
Então, feita essa consideração inicial sobre o ano litúrgico, temos que pensar também na questão do tempo. Como é que a Bíblia concebe o tempo? E aqui eu vou dizer para vocês, no final dos slides nós temos essas informações, mas eu vou dizer para vocês quais são os livros onde estão presentes, onde está presente este conteúdo. O primeiro deles, nos documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, certo? Na Constituição Sacrosanctum Concilium, iniciamos com ela. Depois nós temos uma coletânea de livros, uma coletânea de textos do Papa Bento XVI sobre a liturgia. Esse volume, que faz parte de suas obras completas, se chama Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. Dentro deste volume tem uma coletânea muito vasta de textos que podemos falar sobre qualquer aspecto da liturgia. É um livro de um conteúdo muito rico, mas também muito denso, e que nós tentamos trazer para a nossa apresentação, porque ajuda a esclarecer muitas coisas, né? E em segundo lugar, que infelizmente não está mais em edição há muito tempo, é o livro O Ano Litúrgico, História, Teologia e Celebração, escrita por uma equipe de professores da Faculdade Santo Anselmo, se não estou enganado, Santo Anselmo de Roma, que é a faculdade referência em liturgia para toda a igreja. Então, esta coleção, esse livro que tenho nas mãos, por exemplo, é mais velho do que eu, não é? E foi a última edição, publicada no Brasil em 1991, como falei, infelizmente fora de edição, mas que, graças a Deus, se encontra disponível na nossa biblioteca da UCDB. Então, o tempo, o que é o tempo? É aquilo que nós já falamos. É o espaço para a manifestação de Deus. E aí nos diz o Papa Bento XVI. O tempo é, em primeiro lugar, uma realidade cósmica. O homem vive com os astros. O percurso do Sol e da Lua influi sobre a sua própria vida. Interessante. Às vezes, nós não temos ideia, ou ao menos não ficamos atentos para o fato de que o Sol, a Lua, os astros, as estrelas, o vento, o mar, a terra, o fogo, os animais, toda a natureza influi na nossa vida. E o Papa Bento XVI, quando fala de liturgia, ele faz questão de resgatar esse caráter cósmico da liturgia. Ele diz que quando nós louvamos a Deus, não estamos louvando sozinhos, estamos louvando em comunhão com toda a realidade criada, com os pássaros que cantam no céu, com os peixes que habitam na profundidade do oceano, em seu silêncio, com a terra que grita em dores por causa da violência que sofre, vítima da ação humana, né? Ele traz esses elementos para nós, e esse texto, que foi escrito no início dos anos 2000, eu gostaria de trazer isso, não tem nada de ideologia, nada de ideologia. Trata de se perceber dentro da criação de Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós o louvamos dentro da criação, porque nós somos parte da criação. Não tem como fugir disso. Então, o zelo pela vida, e pela vida em suas várias dimensões, em primeiro lugar humana, mas depois a vida vegetal, animal, isso faz parte do cuidado com aquele ambiente que Deus nos deu para morar. Faz parte do cuidado com aquele ambiente onde Deus nos colocou para louvá-lo, para experimentar o seu amor. Então, é nesse itinerário do Sol e da Lua, do passar das estações do ano, que nós fazemos experiência de Deus. É onde Deus se manifesta e se revela a nós.
Por isso que nós temos que ter um grande amor pela criação como um todo. E aqui eu gostaria de reforçar. Não estamos tratando de ideologias, estamos recordando que fazemos parte de um grande projeto de amor, um projeto infinito, insondável. E dando continuidade, o Novo Testamento traz uma concepção linear do tempo, no qual se realiza e se compreende o plano salvífico. Mas o que significa dizer linear? Os senhores e as senhoras que são casados, eu convido a olharem para suas alianças e procurarem o início e o fim da aliança. Não existe. Simplesmente não existe, nem início nem fim na aliança, né? Porque a circularidade dela constitui uma peça única, onde não há nem meio, aliás, onde não há nem começo e nem fim, só se você romper esta aliança, certo? Só se você romper a aliança. Aí sim, você terá uma parte onde você pode atribuir de início e outra de fim. Mas quando falamos de linearidade do tempo, é dizer que ele tem um ponto de início em Deus e que se estende ao longo da história e que terminará em Deus. Nós sabemos que Cristo, quando voltou aos céus, ressuscitado, prometeu que voltaria uma segunda vez ao mundo, e ali a criação encontraria a sua completude, né? Alcançaria a sua finalidade última, e assim estaria consumada tanto a obra da criação, quanto a nossa vida, né? O projeto de salvação de Deus. Então, o tempo, apesar desse aspecto circular que nós temos do ano civil, a concepção de tempo do Antigo Testamento, ela é linear, certo? Para recordar o quê? Aqueles fatos, eles não se repetem. Aqueles mistérios salvíficos não se repetem. Eles aconteceram uma vez num determinado ponto do ano, do tempo, e seus efeitos de salvação se estendem ao longo da história. Então, Cristo cumpre o tempo veterotestamentário, encerra. O Antigo Testamento é encerrado em Cristo e abre o tempo posterior, que seria o tempo do Novo Testamento, o tempo da igreja, o tempo que nós vivemos, sendo ele mesmo a realidade central do tempo. Por isso que na figura do ano litúrgico tem um cordeiro ao centro. Por quê? Cristo é o centro do tempo, para onde tudo converge e encontra o seu sentido. Então, assim, o Cronos, o tempo cronológico, assume uma conotação salvífica por causa do Kairos, o tempo da graça, da morte e ressurreição de Cristo. Então, nos diz o Papa Bento XVI, numa belíssima afirmação: todo tempo é tempo de Deus, desde o início até o fim do mundo. A palavra eterna, Cristo, assumindo na sua encarnação a existência humana, assumiu também a temporalidade. Levou o tempo para dentro da esfera da eternidade. Cristo é, ele mesmo, a ponte entre tempo e eternidade. Nesses tempos eu estava lendo um livro escrito por um autor, eu não sei se belga, mas um teólogo europeu, já falecido, chamado Skillebeck. E ele falava o quê? Justamente dessa afirmação que Bento XVI traz de uma forma mais simples. Cristo, ele é eterno, ele é filho de Deus. Então, quando ele entra no tempo, quando ele se encarna no seio da Virgem Maria, ele assume a nossa temporalidade, o limite da existência humana, né? Ele assume tudo isso. Só que ele não perde a sua eternidade. Ele tem ali dentro dele as duas realidades: eternidade e temporalidade, certo? Isso é um pouco difícil de compreender mesmo,
Mas, enfim, faz parte da nossa fé. Ele tem dentro dele tanto o aspecto eterno, quanto o aspecto temporal. Ou seja, aquela realidade que tem início, meio e fim. Então, todo ato que ele realiza na humanidade, desde o momento que ele se encarna no ventre da Virgem Maria, apesar de ser um ato marcado no tempo, ele tem uma dimensão eterna. Por isso que os efeitos da paixão de Cristo se estendem até nós, porque não foi uma ação humana que ficou presa no tempo, não. É uma ação do Filho de Deus dentro do tempo, mas que por ele ser Filho de Deus, ela tem um caráter de eternidade, certo? Então, toda vez que nós celebramos a Páscoa, por exemplo, nós estamos celebrando a atualidade, o hoje desse mistério, que ele não se repete, certo? Ele não se repete, mas ele continua a ter seus efeitos sobre nós. Então, a interpretação neotestamentária do tempo ressalta o fato de que a história não está submetida à lei do retorno cíclico do tempo cósmico, mas é orientada fundamentalmente pelo desígnio de Deus que nela se realiza e se manifesta. Então, Deus orienta a nossa história. Deus orienta do começo até o fim. A história da salvação tem uma dimensão escatológica, que é intimamente ligada com a visão profética da história. No Antigo Testamento, Israel revive os eventos de salvação no culto. Nossa, o que significa dizer que Israel revive os eventos da salvação no culto? Que é no culto litúrgico do templo de Israel, das sinagogas, mas sobretudo no culto do templo, uma vez por ano, que na celebração da Páscoa, Israel revive aquele evento de salvação operado por Deus no Egito. Então veja, quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia e os demais sacramentos, nós nos reunimos para afirmar que esse evento de salvação operado por Cristo continua presente e atuante entre nós. Não é simplesmente uma lembrança. É tornar presente aquele mistério. E isso nós fazemos, sobretudo, no culto litúrgico. Certo? Nós fazemos, sobretudo, no culto litúrgico. Aí alguém pode dizer, mas Jesus disse para que eu me encontrasse com Deus no silêncio do meu quarto, com a porta trancada, não sei o quê, É verdade. Se nós pegarmos os evangelhos, em vários momentos, Jesus se retira para rezar, para se encontrar com Deus, para se encontrar com ele mesmo, na verdade, não é? Porque ele próprio é Deus. Então, se ele, que é Deus, se retira para rezar, o que é que nós devemos fazer? Fazer o mesmo que Jesus fez. A oração pessoal é imprescindível na vida do cristão. Mas o culto também é, por quê? De onde surge o Pai Nosso? De um pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensina. Jesus vai na sinagoga, Jesus vai no templo, Jesus participa da vida litúrgica do seu povo. O próprio Deus que se encarna celebra junto com o seu povo aquele evento de salvação. Por que nós não vamos fazer o mesmo? Entende? O culto, ele não é o único lugar onde eu encontro Deus, mas é um lugar onde nós nos encontramos enquanto família cristã, enquanto família de redimidos, para celebrar os mistérios que Deus realizou em nosso favor. Certo? Então, o Novo Testamento reforça a dimensão escatológica da salvação. Mas o que seria escatologia? Escatologia faz referência à expectativa da salvação futura, né? Na realização da salvação futura, seja do fim dos tempos, do julgamento final, como nós costumamos dizer,
ou mesmo da nossa morte. Quando nós morremos, nós já entramos no tempo do escatom, no tempo de Deus. E em que consiste a salvação? Nós somos salvos de quê? A salvação é uma realidade histórica complexa e articulada, que se processa em duas fases sucessivas, individuáveis nos dois grandes momentos do anúncio, que seria o Antigo Testamento, e da realização, o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, encarnado na história, anuncia a salvação, que será realizada em Cristo no Novo Testamento. Então é Cristo que dá sentido pleno ao tempo. Fora de Cristo não há sentido para o tempo. Certo? Então o sentido de festa para a igreja, o que significa uma festa? É a celebração desses mistérios. Assim como para Israel, as festas da igreja estão relacionadas com o ano cósmico, de modo que foram historicizadas e introduzidas com valor absoluto na celebração da fé. Ou seja, o tempo litúrgico da festa é concebido como uma continuação da história da salvação. Reforça aquela ideia anterior. Quando eu celebro o Natal, eu não estou celebrando que Cristo nasceu hoje, 25 de dezembro de 2020. Não. Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro de 2020. Nós estamos celebrando. A igreja colocou dentro da história, dentro de uma data, aquele mistério de fé que ocorreu de modo verdadeiro para transmitir a graça da salvação que vem dele. Então, a celebração da Páscoa ocupa o lugar central da liturgia. Desse modo, as demais festas que dela decorrem celebram a vida inaugurada pelo evento pascal de Cristo. Com isso, as festas desdobram cada um dos mistérios da vida de Cristo ou as etapas salvíficas. Se eu pedir para alguém procurar na Bíblia a celebração do Natal, com certeza não encontrará. Não encontrará. Por quê? Porque a fonte da nossa fé e o motor principal da liturgia é a festa da Páscoa. E a Páscoa determina todas as festas do ano. Mas em que sentido ela determina a festa do Natal? Ora, se Cristo... quando Cristo voltou para os céus, depois de ter sofrido a sua paixão e morte e ressurreição, os discípulos começaram, e as primeiras comunidades cristãs, a se interrogar sobre a vida dele. Não se interrogaram sobre a vida dele antes da morte de Cristo, mas depois da sua ressurreição. Isso significa dizer o quê? Que é a partir da Páscoa, onde as etapas da salvação que acontecem na vida de Cristo vão ser compreendidas. Uma delas é o Natal, né? Então, o Natal será compreendido a partir da Páscoa. A partir da Páscoa. Essa introdução está sendo um pouco longa, mas ela é necessária para que nós possamos entender isso. O Natal está em profunda conexão com a Páscoa. Então, as festas bíblicas, elas têm uma estrutura teológica baseada em 4 pontos. Primeiro, anamnesis, que significa memorial da ação livre de Deus na história, que atualiza os mirabilia Dei, as maravilhas de Deus, que culminam com a Páscoa do Senhor, favorecendo a autêntica participação sacramental, que faz da festa um autêntico momento de salvação. É claro, a Páscoa não se repete. Mas quando nós celebramos, nós estamos participando de modo autêntico daquela graça da salvação. Se eu participo com o espírito de fé da celebração da Páscoa, eu estou recebendo a mesma graça que os apóstolos
que estavam com Maria ao pé da cruz. A mesma graça da salvação me atinge. Entendem isso? É importante que isso fique bem claro. Quando eu celebro o Natal, eu recebo a mesma graça de salvação que foi dada a Maria e a José e aos pastores e aos magos do Oriente que visitaram o menino recém-nascido. Quando nós celebramos esses mistérios, nós não estamos repetindo eles, mas tornando eles de tal modo presentes no tempo atual que conseguimos receber aquela graça da salvação dada naquele momento histórico passado. Em segundo lugar, o compromisso com a vida. O cristão é chamado a reviver o mistério celebrado na festa numa visão entre vida e culto, oferecendo um verdadeiro culto espiritual. É isso que Bento XVI vai dizer de espiritualização. Nós temos que espiritualizar a nossa vida. Não dá para viver separado da fé que eu professo. E eu recordo que dizia isso na formação sobre a quaresma. Às vezes, nós nos incomodamos porque as pessoas olham para nós e dizem: ah, fulano vive na igreja, olha como se comporta. A gente se incomoda, porque de fato, cuidar da vida dos outros é uma coisa terrível. Certo? Eu não estou querendo justificar isso. Mas ela tem certa razão em dizer. Porque, às vezes, nos comportamos de modo totalmente diferente daquela fé que nós professamos. E ainda professamos publicamente na Assembleia Cristã. Amanhã estaremos todos na missa. Muitos presencialmente, muitos virtualmente, né? Mas estaremos presentes, de algum modo, assumindo esse compromisso público de fé. E vamos sair daquela liturgia do mesmo jeito que entramos? Não dá. Não dá. Então, a festa bíblica, ela exige isso, um compromisso com a vida. Então, é legítimo quando as pessoas, no final do ano, elas se comprometem em ser pessoas melhores. É um propósito legítimo. Agora ele vai ser mais legítimo ainda se eu me comprometer com isso em favor da promoção do crescimento do reino de Deus. Estamos chegando no final do ano. 2020 foi um ano de bênçãos. Não podemos negar que Deus continua a se manifestar na nossa vida, mas também permeado por muitas dificuldades que ainda enfrentamos, como essa da pandemia, que parece que está longe de ir embora, infelizmente. Mas, ao fazer um propósito para o próximo ano, ou para já, para agora, nós devemos ter em vista isso, querer ser mais de Deus, querer ser sinal de Deus na vida das pessoas, mostrar para as pessoas que convivem comigo, sejam meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, qualquer parente, as pessoas que trabalham comigo, os meus vizinhos, enfim, que aquela fé que eu celebro tem sentido. E que ela tem sentido na minha vida, que ela não é uma teoria, ela é vida, a fé é vida. Então depois nós temos a prolepse. A celebração se dá na tensão entre o já da salvação concedida e o ainda não da salvação definitiva, sendo carregada, portanto, de forte sentido escatológico. Nós sabemos que Cristo já nos salvou, que nós já recebemos essa graça da salvação, mas ainda não se realizou plenamente, de forma definitiva, a salvação de Cristo. Essa salvação definitiva só vai acontecer no final dos tempos, como nos traz de modo muito enfático o livro do Apocalipse. E por último, a experiência da alegria. A esperança da salvação messiânica é acompanhada de júbilo festivo, de alegria e simplicidade de coração. Então, nosso professor de teologia, o padre Wilson, aqui na UCDB, ele nos diz sempre, não existe festa se não tem alegria. Vai ter uma festa e todo mundo com cara de enterro? Não dá.
Se eu estou alegre, eu participo vivamente daquele momento. Imagina uma festa de aniversário ou de casamento, onde todas as pessoas estão sentadas, dando risada, mas olhando para a tela de um celular. Ali não existe festa, porque não existe partilha de vida. Não existe uma alegria que contagia e que envolve as pessoas. E a liturgia não é diferente. Ela deve proporcionar essa experiência de alegria que nos envolve, que nos contagia. Então, por isso que é inadmissível quando alguém está na missa, conversando, usando o celular. É inadmissível, porque nós acabamos por não compreender ou por não viver plenamente aquela festa que se celebra. Entende? Então, da liturgia nós temos que aproveitar ao máximo tudo, porque é ali que nós recebemos a graça da salvação. Finalizamos a nossa introdução. Agora será mais rápido, prometo. O ciclo do Natal, que compreende o Advento e Natal. Mas a primeira consideração é: antes de compreender o Advento, é preciso compreender o Natal. Nos diz o Papa Bento XVI. De antemão, no Novo Testamento, o olhar dos cristãos, a partir do evento pascal, se volta para trás, para a encarnação de Cristo na Virgem Maria. Cruz e ressurreição pressupõem a encarnação. É aquilo que eu falei anteriormente. A maravilha que causa o evento da ressurreição, a grande admiração, faz com que os apóstolos, os discípulos, olhem para trás e percebam que Cristo não se torna Deus naquele momento, mas que ele já é Deus desde o momento em que se encarna no seio da Virgem Maria. Certo? E a finalidade da encarnação é que essa carne, assumida por Cristo, a existência terrena e transitória, alcance uma forma imperecível, isto é, entre na transformação pascal. Lembram daquilo que eu falei? Que Cristo tem em si o aspecto temporal e, ao mesmo tempo, eterno? Pois então, quando ele assume a nossa carne, ele também assume a nossa carne para que na vida futura, na ressurreição da carne, como nós professamos semanalmente no credo, essa nossa existência corruptível, transitória, alcance uma forma imperecível, que não tem fim, que não perece, e que, portanto, seja uma existência pascal, assim como a de Cristo. Né? Então, a nossa esperança é de que nós possamos participar da ressurreição do mesmo modo que ele. Na ressurreição eterna não haverá só a alma, mas um corpo pascal. Certo? Um corpo pascal. Então, depois que a encarnação foi reconhecida como fulcro da fé em Cristo, ela deveria encontrar expressão também na celebração litúrgica, ser representada no ritmo do tempo sagrado. Então, veja só, se eu descobrir que Cristo já existia desde o início do tempo, antes do tempo, se ele é eterno e desceu do céu para se encarnar, é claro que esse mistério ele não pode ficar solto. Eu tenho que encaixar em algum lugar do ano para celebrar. Eu tenho que celebrar esse mistério, porque o mistério do Natal também é pascal, porque ele se dá em vista da nossa salvação. Cristo não veio passear no mundo, não veio tirar férias. Ele veio exercer uma missão de salvação, mas que começou com a encarnação. Então, por isso que os cristãos percebem a necessidade de introduzir dentro do ciclo anual uma celebração que recorde a encarnação do Verbo de Deus. Então, a origem da celebração do Natal. No terceiro século, vejam só,
É somente no terceiro século que surgem duas festas para celebrar o nascimento de Cristo como o surgimento da nova luz, do verdadeiro sol da história. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, nós vamos encontrar três cantos. O cântico de Maria, quando recebe a anunciação do anjo. O cântico de Zacarias, quando nasce João Batista. E é que ele vai falar: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. E nesse canto, lá no final, ele vai falar que Deus se revela como o sol que visita seu povo, como o sol da justiça. Certo? Eu não vou lembrar agora os versículos, infelizmente, mas são nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. E depois o cântico de Simeão, né? Então, desde o Evangelho, Cristo é associado à figura do sol, que ilumina toda a vida, que ilumina todo o mundo, que ilumina toda a existência, que ilumina toda a história. É tanto que é a partir de Cristo que os eventos do Antigo Testamento se tornam perfeitamente claros e compreensíveis. Aquelas profecias se realizam. Cristo é a lâmpada colocada sobre a mesa, que ilumina todo o ambiente. Né? Então, tenhamos isso presente. Desde a Bíblia, Cristo é associado ao sol. Então, a festa da Epifania é celebrada ainda hoje, desde o século III, no dia 6 de janeiro. E ela surge no Oriente. No Ocidente, principalmente em Roma, surge a festa do Natal, celebrada a 25 de dezembro. 25 de dezembro. Mas por que 25 de dezembro? Em primeiro lugar, existe uma hipótese, se bem que essa hipótese do dia 25 de dezembro, ela hoje é quase, segundo o Papa Bento XVI, ela é quase desconsiderada. Mas ela diz o seguinte, que ela surge como contrafesta da celebração do solstício de Roma, que acontecia no dia 25 de dezembro, no qual se cultuava o Sol Invictus, uma divindade. O solstício de dezembro e de janeiro também, como nós vamos ver, que acontece no Egito e no Oriente, no mundo árabe, ele é o dia mais longo do ano. É o dia que tem maior durabilidade do Sol. É claro que nós, aqui no Hemisfério Sul, não percebemos tanto essa realidade, né? Mas lá era bem evidente. Né? Nas terras por onde Jesus viveu, ali na Palestina, no Oriente Médio. Era bem evidente isso. Né? Em nós, aqui no Hemisfério Sul, não saberia dizer situar o dia, né? Mas enfim. Serve para nós isso, que no dia 25 de dezembro se cultuava a divindade do Sol, uma divindade pagã, por causa desse solstício, né? Por conta desse dia mais estendido. Do mesmo modo, no Oriente, no Egito e para os povos arábicos, essa data era celebrada no dia 6 de janeiro, porque se opunha também ao nascimento místico de uma divindade. Aliás, um nascimento mítico. E uma segunda hipótese é que faz alusão ao dia 25 de março, considerado na antiguidade como o dia da criação e como o dia da paixão do Senhor. Muitos cristãos de antiguidade consideravam que o mundo foi criado no dia 25 de março. Deus iniciou a criação do mundo no dia 25 de março. Essa foi uma descoberta nessa pesquisa, porque de fato não sabia. Mas que a igreja não considera isso, certo? É importante deixar isso bem claro. A igreja não faz essa consideração, mas no tempo antigo, as pessoas acreditavam que Deus criou o mundo no dia 25 de março. E que se nós contamos do dia 25 de março
até o dia 25 de dezembro, dá exatamente 9 meses, o tempo de uma gestação. Então, também era atribuído ao dia 25 de março o quê? O dia do sacrifício de Isaac, quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac, e Deus coloca um cordeiro para ser sacrificado em seu lugar. Era atribuído ao dia 25 de março o dia da paixão do Senhor, o dia que Cristo sofreu sua morte, e isso tem uma ligação muito próxima com esse sacrifício de Isaac. Então, o dia 25 de março, ele era muito significativo, certo? E por que pensar que Cristo se encarnou no seio da Virgem Maria no dia 25 de março? Porque é o início da nova criação, é o início da obra da redenção. Então, por isso que as pessoas acreditavam não, colocavam como ponto de referência o dia 25 de março, né? E que, coincidentemente, culminava no dia 25 de dezembro, nessa festa do Sol Invictus. Então, aí uma afirmação do Papa Bento XVI. Ainda no terceiro século, se consideravam idênticos o dia da paixão e o dia da concepção de Cristo, a ponto de celebrar, em 25 de março, a anunciação do anjo e a concepção do Senhor por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E essa celebração existe até hoje, no dia 25 de março, no meio da quaresma, celebramos, no meio não, já para o fim da quaresma, celebramos a anunciação do anjo à Virgem Maria. Então, determinante para a escolha de 25 de dezembro foi, provavelmente, a conexão entre criação e cruz, entre criação e concepção de Cristo, certo? Então, dia 25 de dezembro, ele não quer ser uma data real do nascimento de Cristo, mas ele quer apontar para a ligação que existe entre a criação e o mistério da cruz, que redime a criação, que salva a criação, entre a criação e a concepção de Cristo, que dá início a um novo tempo na criação. Eu sei que isso é um tanto confuso e é um conteúdo um tanto pesado, mas compreender isso nos faz perceber o quê? Que toda a celebração litúrgica da igreja, ela está envolvida e aponta para o mistério da salvação, da Páscoa. Não podemos perder isso de vista. O Natal aponta para o mistério da Páscoa. E por isso que a data de 25 de dezembro é escolhida, por conta dessas mitologias antigas que atribuíam ao dia 25 de março tanto o dia da criação como o dia da crucificação do Senhor. Certo? Mas que a igreja não fez opção, isso pode ficar para uma reflexão posterior, não fez opção por datar a morte de Cristo, mas de celebrar de acordo com o ciclo da Páscoa, né? Que fica para uma outra reflexão. Porque aqui não temos tanto tempo para isso, né? Infelizmente. A partir dessa concepção cósmica da data da concepção e do nascimento, se enfrenta o desafio de inserir positivamente o culto do Sol na liturgia da festa, pois o Sol simboliza Cristo que volta, a definitiva elevação do Sol na história. Meu Deus, que coisa complicada. Quer dizer que a liturgia cristã, o mistério do nascimento de Cristo foi paganizado? De modo nenhum. Porque ela indica, quando nós trazemos esse elemento do Sol, já presente na tradição bíblica, por isso que eu fiz questão de recordar, já presente na tradição bíblica, nós indicamos a dimensão cósmica do culto cristão. É aquilo que eu falei anteriormente. Nós não louvamos a Deus sozinhos. Louvamos com os astros, com as estrelas, louvamos com os anjos e santos que já estão no céu. Eles se unem a nós, na sua realidade celeste, para cantar Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Então, o Sol, ele não é
considerado para a liturgia cristã como um Deus. Não é. Mas ele é símbolo de Cristo que volta. De Cristo que subiu aos céus, mas que retornará. Ele simboliza a definitiva elevação do sol na história. Cristo brilhará para sempre como o sol da justiça. Não haverá mais noite, não haverá mais treva. Eu acho que quem diz isso é São Paulo, não tenho certeza. Mas está lá presente essa afirmação no Novo Testamento. Me perdoe, mas eu sou terrível para... Já falei, eu sou terrível para decorar algumas citações, né? Minha memória, infelizmente, não permite isso. Já tentei, mas não consigo. Então, Cristo será o sol da justiça que brilhará eternamente. Não é que iluminará nossa existência. Enfim, não se trata, finalmente, de uma paganização da nossa fé, mas de trazer aquele símbolo usado no culto pagão e reapresentá-lo à luz de Cristo. Nós vamos ver até que tem alguns elementos da nossa celebração do Natal, na nossa sessão de curiosidades, que não nasceram propriamente no cristianismo. Aliás, no catolicismo. E que nós adotamos na liturgia como elementos importantes. Então, aqui tem uma outra citação de João 3, versículo 30. Um discurso de João Batista, onde ele, falando de Cristo, diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Percebam. Entre a festa da Anunciação do Senhor, no dia 25 de março, e do Natal, 25 de dezembro, existe a celebração do nascimento de João Batista no dia 24 de junho, que é o dia do solstício de verão, que é o dia mais curto do ano. O dia mais curto do ano. Vejam só, o nascimento de João Batista é celebrado em contraposição ao nascimento de Cristo no dia mais curto do ano. Por quê? A festa do nascimento de João cai na data em que o dia começa a diminuir. Assim como a festa do nascimento de Cristo é o início do novo crescer. Percebam que a datação das festas, ela está em profunda sintonia com a realidade cósmica para indicar a realidade da salvação. João Batista é aquele que veio anunciar, que veio preparar os caminhos do Senhor, mas que para que Cristo cresça é necessário que ele diminua. Então, até a explicação dos fenômenos astrais ajuda a compreender essas realidades. Como eu disse, é uma pena que para nós, no hemisfério sul, essas realidades não se tornem tão presentes. É uma pena. Infelizmente, é uma pena. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de celebrar os mistérios de Cristo contemplando os fenômenos da natureza, seria algo interessantíssimo, altamente enriquecedor. Então, o Natal foi celebrado pela primeira vez em Roma no ano 336, durante o pontificado do Papa São Marcos, que não é Marcos Evangelista. Para dizer o quê? No ano 336, já tinha acontecido tanta confusão de gente negar que Cristo não era Deus, que Cristo era só homem, mas em alguém que negava que Cristo era homem e era só Deus. Mas não. O Natal é celebrado quando já se tem certa clareza de que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, quando já se tem clareza desse mistério. Mas é o Papa São Leão Magno, que foi Papa entre os anos 440 e 461, que institui o Natal como festa litúrgica. E junto com a Epifania, é celebrado como aspecto do mistério pascal de Cristo. Isso aqui nós já recordamos várias vezes, né? Então, na festa de Natal, Cristo opera e em tal celebração atua a graça da sua renovada presença. É justamente enquanto mistério presente que a liturgia da igreja de hoje entende celebrar o Natal
E é, como veremos, o que justificou a celebração do Advento, não só como a espera do retorno de Cristo no último dia, mas também como a espera da sua primeira vinda, por ocasião da sua encarnação. Então, aqui nós chegamos no Advento. Tudo isso para chegar no Advento. Para dizer o quê? Primeiro foi necessário criar a consciência de que Cristo era Filho de Deus, eterno, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, para chegar à celebração desse mistério da encarnação, para depois surgir o Advento. Então, o Advento é uma preparação análoga, semelhante à Quaresma, que surge na Gália e na Espanha por volta do século IV, portanto, depois do surgimento da festa do Natal, tendo como finalidade a preparação para a vinda de Cristo na carne e sua segunda vinda, relação com o mistério pascal. Contudo, só é celebrado em Roma, onde surgiu o Natal a partir do século VI. Então, só no século VI, o Advento começa a ser celebrado em Roma, pois esta festa era considerada como preparação para a Páscoa, pois a humildade do presépio está ligada ao triunfo redentor na cruz e ao triunfo final de Cristo. Então, antes de surgir o Advento, o Natal era uma das preparações para a Páscoa, mas que não tinha aquele caráter penitencial da Quaresma, certo? Mas depois de madura reflexão da Igreja, vai sendo considerado o Advento como um tempo necessário de preparação para celebrar a expectativa, tanto que se realizou na primeira vinda de Cristo e a expectativa presente da segunda vinda de Cristo, certo? Então, no Advento, nós não esperamos somente celebrar a memória do nascimento de Jesus, ou, por que não dizer, no Advento nós não nos preparamos para celebrar o aniversário de Jesus, mas nós recordamos que, do mesmo modo que os antigos tinham a expectativa da primeira vinda do Senhor, nós continuamos na expectativa da segunda vinda de nosso Senhor. Então, São Gregório Magno, que foi Papa entre os anos 590 e 604, fixa em 4 o número de domingos do Advento. Então, o Advento, ele tem quantos dias? A pergunta não deveria ser essa, mas quantos domingos tem o Advento? Ele tem 4 domingos. Se o Natal, por exemplo, cai num domingo, 25 de dezembro cai num domingo, obviamente nós teremos 4 semanas de Advento. Mas se o Natal cai numa segunda-feira, no dia 24 de manhã, nós ainda celebraremos o 4º domingo do Advento. Né? Então, são 4 domingos antes do dia 25 de dezembro, certo? Essa é a data, esse é o tempo do Advento. 4 domingos antes do Natal. E uma coisa muito bonita é que o Advento pode ser considerado como o verdadeiro mês de Maria, pois sua teologia foi desenvolvida liturgicamente durante a celebração deste tempo, durante o qual se multiplicaram as antífonas que recordam a Virgem Maria e sua função no plano da salvação. Então, na reflexão sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua encarnação, não tem como fugir da reflexão sobre a participação da Virgem Maria no plano salvífico de Deus. Não tem como fugir. É impossível. É impossível. Se alguém quer fazer isso, está cometendo uma verdadeira violência contra o mistério da encarnação. Então, é a partir da contemplação do mistério da encarnação que se realiza no Natal que vai surgindo a doutrina sobre Nossa Senhora. Então, esse tempo, o Advento, recorda de uma forma muito enfática a figura de Nossa Senhora. Por quê?
Nos diz o Papa Bento XVI. A figura de Maria é tão profundamente entrelaçada com o mistério de Cristo que faz com que a formação do ciclo natalino necessariamente introduza uma nota mariana no ano litúrgico. Tornou-se evidente a dimensão mariana das festas cristológicas. Então, a celebração do Advento, falando de sua liturgia, está dividida em duas partes. A primeira parte, até o dia 16 de dezembro, nós veremos daqui a pouco que as leituras e orações colocam em maior ênfase a segunda vinda de Cristo. Mas na novena do Natal, os 9 dias que antecedem, de 17 a 24 de dezembro, aí sim, a liturgia apresentará uma preparação imediata para o Natal. Um sinal disso é que na liturgia das horas, o ofício de vésperas é marcado pelas antífonas do Ó, que introduzem o canto do Magnificat. O canto do Magnificat, como nós sabemos, é o canto entoado por Maria quando ela vai saudar sua prima Isabel. Isso. Depois de receber a saudação de Isabel, Nossa Senhora entoou o canto do Magnificat, que está no Evangelho de Lucas. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, e assim por conseguinte. Então aqui nós temos, eu trouxe só para ilustrar as antífonas do Ó. Do Ó por quê? As saudações a Deus, que é retratado como sabedoria, como chave da casa de Israel, são precedidas por esse Ó, no sentido de aclamação. Então, a antífona do Ó do dia 17 de dezembro. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. São textos belíssimos. No dia 18, eu não vou ler todas, tudo bem? Depois eu vou disponibilizar os slides assim que terminar, e nós poderemos rezar do dia 17 até o dia 23 de dezembro, essas antífonas, ao cair da tarde. No dia 18, Deus é aclamado como Adonai. No dia 19, ó raiz de Jessé. No dia 20, ó chave de Davi. No dia 21 de dezembro, essa eu faço questão de ler toda. Ó sol nascente justiceiro, resplendor da luz eterna. Ó vinde e iluminai os que jazem entre as trevas e na sombra do pecado e da morte estão sentados. No dia 22, é aclamado como Rei das Nações. E no dia 23 de dezembro, ó Emanuel. Vinde, enfim, para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Por que não tem no dia 24? Porque no dia 24 já celebramos as primeiras vésperas do Natal. Já não é mais Advento. O Advento termina com o cair da tarde do dia 24 de dezembro, como nós já falamos, e ali se inaugura o Natal. Então, para ilustrar essa divisão em duas partes do Advento que eu falei anteriormente, eu trouxe a liturgia que nós celebraremos nesse ano B. Como nós sabemos, a liturgia tem 3 ciclos, A, B e C, em que cada um são privilegiados os evangelhos de cada um dos 3 sinóticos. Estamos no ano A, que tem uma ênfase maior nos textos de Mateus, e iniciaremos o ano B, e depois o ano C traz os textos de São Lucas, em maior evidência durante o ano. Então, no primeiro domingo do Advento, que tem como tema a espera vigilante do Senhor, ouviremos o texto de Marcos 13, do 33 ao 37, que diz: Vigiai, não sabeis quando o dono da casa vem. É um alerta. No segundo domingo, se o reino dos céus está próximo, devemos preparar os caminhos.
Aí entra a figura de João Batista, em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 ao 8. Endireitai as estradas do Senhor. No terceiro domingo, o Gaudete, do qual falaremos depois, apresenta os tempos messiânicos, a vinda de Cristo no futuro. Que aí vem o Evangelho de João, que é usado em algumas situações durante o ano. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Esse é um discurso de João Batista. E no quarto domingo, que já está dentro daquele período entre 17 e 24, nós temos finalmente o anúncio da vinda iminente do Messias. E o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 23 ao 38, traz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, o anúncio do anjo à Virgem Maria. Então vejam, essa primeira parte do Advento, ela nos prepara também para a segunda vinda de Cristo. O último domingo do Advento, dentro daquele período de 17 a 24 de dezembro, é que trará de forma imediata uma preparação para a celebração do nascimento de Jesus. Então, no tempo do Natal, existem outras celebrações. Dentro da oitava do Natal, o que é que nós temos? No dia 26 de dezembro, a festa de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. No dia 27 de dezembro, a festa de São João, apóstolo e evangelista. No dia 28, a festa dos Santos Inocentes, mártires. Como nós sabemos, o imperador romano mandou que todas as crianças menores de 2 anos, 2 anos eu acho, 1 ou 2 anos, fossem mortas, na esperança de que ele pudesse matar também o rei prometido a Israel, Jesus. Então são os primeiros que derramam seu sangue por Cristo, né? Os santos inocentes. Mesmo que de forma inconsciente, claro. No dia 30 de dezembro temos a festa da família. Aliás, a festa da Sagrada Família. E no dia 1º de janeiro, encerrando a oitava do Natal, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a festa da Sagrada Família, ela é celebrada no primeiro domingo, aliás, no domingo dentro da oitava do Natal, ou na ausência deste, no dia 30 de dezembro. Então, esta celebração foi proposta pelo Papa João XXIII com uma intenção pedagógica, pois reúne 3 pessoas cuja vida em comum deveria constituir um modelo eficaz para as famílias de hoje. Eu acredito que disso não se precisam de maiores explicações. Todos nós entendemos o modelo que a Sagrada Família representa para nós. E que é parte integrante, não poderia deixar de ser, da liturgia do Natal. No dia 6 de janeiro, temos a tão falada solenidade da Epifania do Senhor, ou Festa de Reis, como é conhecida em muitos lugares, né? O Dia de Reis. No Brasil, esta solenidade é celebrada no domingo, entre os dias 2 e 8 de janeiro. Se cair no dia 6, que maravilha. Mas caso o dia 6 de janeiro seja um dia de semana, a solenidade da Epifania será celebrada entre os dias 2 e 8 de janeiro. Então, essa festa, ela quer trazer a manifestação de Cristo. Cristo que se manifesta ao mundo. E essa maior epifania é evidenciada com a adoração dos magos, que seguem a estrela, não é, para adorar o menino que nasceu. Né? Os magos têm essa percepção da estrela do Oriente que guia, que aponta para o lugar onde vai nascer o rei prometido a todas as nações. E aqui existem outras epifanias do Senhor, como o batismo no Rio Jordão, como as bodas de Caná. Mas por que essa epifania da adoração dos magos, essa manifestação dos magos é importante?
Porque ali, no relato de São Lucas, desde o nascimento de Cristo, ele é, ele é manifestado também aos pagãos, aqueles que estão fora da religião judaica, para indicar que todos os povos adorarão ao Deus de Israel, segundo a profecia presente no capítulo 60 de Isaías. Então, é aquela manifestação de Cristo a todos os povos. Cristo não é luz só para o povo de Israel, Cristo é luz para o mundo inteiro. E por ser a solenidade da manifestação do Senhor, nesse dia, a igreja também anuncia a data das festas móveis do ano litúrgico a partir da Páscoa. Tá? A primeira data a ser anunciada no dia da Epifania do Senhor, no final da celebração litúrgica, é a data da Páscoa. E a partir daí, as datas que estão relacionadas com ela, que são as cinzas e o início da Quaresma. Nós já falamos disso na nossa formação sobre a Quaresma, que essa data depende da marcação da Páscoa. Também vai depender da Páscoa a Ascensão do Senhor, a solenidade de Pentecostes e o primeiro domingo do Advento, que também está na dependência, como já falei anteriormente, do dia 25 de dezembro, né? Depois nós temos a festa do batismo do Senhor, que encerra o tempo do Natal e é celebrada no domingo após a Epifania. Então é uma data móvel também, né? Embora já houvesse o costume de celebrar esta festa ao término da oitava da Epifania, ou seja, como nós fazemos com uma semana depois, essa celebração só foi inserida no calendário romano geral, tida como obrigatória para a Igreja, no ano de 1969. E algumas curiosidades para encerrar. As cores litúrgicas. Aqui eu trouxe uma foto do Papa Francisco usando róseo. O roxo, na Quaresma, como nós sabemos, é uma cor ligada à penitência, a nossa solidariedade com Jesus, contemplando o seu sofrimento, a sua tentação no deserto. É uma cor ligada ao recolhimento, ao jejum. Mas, no Advento, ela não tem essa perspectiva de penitência. Ela traz a ideia de uma realidade de espera. Poderia ser outra cor? Poderia, mas a igreja quis assim, não é? Roxo. Usamos no Advento a cor litúrgica roxa. Mas no terceiro domingo do Advento, conhecido como Gaudete, é usada a cor litúrgica róseo, não é? Que, assim como na Quaresma, no quarto domingo da Quaresma, temos o domingo Letare. Letare e Gaudete significam alegria. Poderiam ser traduzidos livremente como alegria. Contudo, na Quaresma, Letare quer dizer uma alegria externa. No Advento, essa alegria, expressa pela palavra Gaudete, ela é mais interna. Então, ela indica a alegria interior da promessa de Deus que está para se cumprir. Nós podemos dizer assim, mas por que o róseo? Porque o róseo já é uma cor intermediária entre o roxo, que é a cor da espera, e o branco, que é a cor da festa. Certo? Já é uma cor intermediária, mais suave, mais alegre, que quer retratar essa questão da alegria. Mas importante, essa cor é reservada exclusivamente para o domingo. Então, se alguém disser por aí que existe na Quaresma a Semana Letare ou no Advento a Semana Gaudete, está errado. Isso não existe. É o domingo. Então, o róseo só se usa em duas ocasiões no ano. No quarto domingo da Quaresma, para indicar a alegria exterior da comunidade que se prepara para celebrar a Páscoa de Cristo, e no terceiro domingo do Advento, quando indica
aquela alegria interior que brota no coração de cada cristão para celebrar o nascimento do Salvador. E aqui é a história mais interessante de todas, a coroa do Advento. A coroa do Advento, que nós temos grande carinho por ela, ela não faz parte da liturgia. Não é, aliás, não é parte obrigatória da liturgia. Ela é um símbolo utilizado na liturgia e que nós encontramos organizado das mais diversas formas. Né? Mas qual a história dessa coroa do Advento? No ano de 1839, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, um grupo de crianças procurou o reverendo Johann Vicker, um pastor luterano, para perguntar quando é que ia chegar o Natal. Essas crianças estavam fervorosas para saber quando era o Natal, porque, assim como nós, a Igreja Luterana tem a organização do Advento em 4 domingos. Eu me certifiquei disso para dizer a vocês, né? Os luteranos também têm o tempo do Advento organizado em 4 domingos antes do dia 25 de dezembro. E o que foi que ele fez? Ele fez um calendário, ele pegou uma roda de madeira e colocou várias velas. 4 velas maiores, indicando os domingos, e velas menores, indicando os dias do Advento. E conforme os dias iam passando, ia acendendo cada uma dessas velas até chegar o Natal. Era uma forma de relógio luminoso. Então, essa experiência se tornou muito popular no meio protestante. E os outros pastores adotaram a versão mais simples, que tinha o quê? Só 4 velas representando os domingos, não colocavam mais as outras velas menores simbolizando os dias. E depois ela foi ornada com uma guirlanda, aquela nossa guirlanda natalina, né? Bem enfeitada com fitas, com bolas, com luzes, né? Então, também na Alemanha, em 1925, ou seja, quase 90 anos depois do surgimento da coroa do Advento, na cidade de Colônia, na Alemanha, esse símbolo foi adotado pela Igreja Católica. Então, não tem nem 100 anos que a Igreja Católica começou a usar a coroa do Advento, que é um símbolo adotado, criado pelos luteranos. Então, ela e se espalhou pelo mundo. Hoje, por onde quer que nós vamos, nós encontramos a coroa do Advento, né? Em todos os lugares, praticamente. Mas tem problema? Não, não tem problema. Por quê? A sua simbologia é profundamente de acordo com a doutrina católica. Veja só, a forma circular da coroa do Advento aponta para a eternidade aponta para a realidade da eternidade de Cristo. E as velas simbolizam a luz de Cristo que entra no tempo para iluminar nossas vidas. E os ramos verdes da guirlanda são sinal de esperança quanto à vinda do Senhor que sai da eternidade para entrar na história. Então é um símbolo que, se nós queremos ter na nossa igreja, e que nós devemos manifestar a nossa gratidão aos luteranos por terem tido a sensibilidade de criar esse símbolo tão bonito, e para o qual não existe uma forma exata. Por exemplo, a vela pode ser acendida antes da missa, ou pode ser acesa durante a missa. Isso aí não tem problema, porque ela não é parte essencial da liturgia do Advento, mas é um símbolo que nos ajuda a entrar naquele mistério de preparação. Veja que coisa bonita. E até os ramos da guirlanda, que nós também penduramos nas portas de nossas casas, traz o sentido dessa esperança cristã. Outra curiosidade, a Missa do Galo. Por que a Missa do Galo? Tinha um galo na missa? Não, não tinha um galo na missa. Mas na primeira metade do século V, na Basílica de São Pedro, ao canto do galo, o Papa inicia a celebração do ofício da vigília, seguido da celebração eucarística do Natal. Então, como o Papa
iniciava na Basílica de São Pedro a vigília do Natal com o canto do galo, depois que o galo cantava, aí ficou conhecida como a Missa do Galo, que nós temos até hoje e que se celebra na noite do dia 24 de dezembro, como véspera, como vigília do Natal do Senhor. O presépio foi idealizado por São Francisco de Assis, que organizou primeiro um presépio vivo e que depois se espalhou pelo mundo inteiro. E que é um símbolo tão bonito também da nossa liturgia e que ajuda a compreender de modo imediato a realidade da natureza humana de Cristo. A árvore de Natal. Eu já falei da guirlanda, agora vamos falar da árvore. Tem gente que pensa que ela tem uma origem pagã, mas não, ela tem uma origem cristã, nos países nórdicos. Ao que parece, deve relacionar-se com a festa de Adão e Eva, celebrada na Alemanha no dia 24 de dezembro. Era considerada como a árvore do paraíso, e frutos simbólicos pendiam de seus ramos. Mais tarde, no seu topo, será fixada a estrela. Então, um símbolo cristão que nos remete para a esperança da vida. Um dia nós retornaremos àquele paraíso idealizado para nós e que foi perdido por Adão e Eva. E o que a estrela simboliza? A estrela misteriosa que guia os magos do Oriente e que nós colocamos tanto em cima da árvore de Natal quanto no presépio, sublinha mais uma vez que a linguagem do cosmos e a linguagem do coração humano derivam ambas da palavra do Pai, de Cristo, que saiu do silêncio de Deus e ligou os fragmentos do nosso conhecimento humano na complexidade de um todo. Vejam que maravilha. Quando Cristo nasce, uma estrela brilha no céu. O cosmos se alegra. O cosmos canta de alegria. Então, essa estrela faz referência justamente à estrela de Belém. E por último, agora sim chegamos ao final, temos a calenda do Natal. A calenda do Natal também não é um elemento próprio da liturgia, mas que pode ser usado. É um hino usado na missa do galo, onde se contém o anúncio natalino. A calenda, cujo texto encontra-se no Martirológio Romano, é uma recapitulação da história do povo de Israel, lida a partir da encarnação de Jesus Cristo, vista como centro da história. Então, esse hino da calenda, ele quer resgatar toda a história de Israel e do mundo para chegar ao ponto central da história, que seria o quê? A encarnação de Cristo, como nós já falamos anteriormente. Este hino recebe este nome devido à sua primeira frase no texto original em latim, octavo calendas Januari. Na tradição romana, o primeiro dia do mês era chamado de calendas do mês. Assim, os dias próximos às calendas eram contados em referência a elas. Por isso, o dia 25 de dezembro é chamado assim, o 8º dia antes das calendas de janeiro. Essa afirmação não se encontra no texto em português, que foi adaptado pela CNBB. Então, eu gostaria de encerrar, trazendo isso aqui. Que embora a calenda não faça parte do rito da missa, ela pode ser usada na missa de modo preferencial antes do canto de entrada. Fazemos a leitura, o canto da calenda e depois iniciamos a nossa liturgia. E outra prática ligada ao canto da calenda, que é usada em Roma, aí nós temos a imagem do Papa Francisco fazendo esse gesto, é colocar a imagem do menino Jesus diante do altar coberto por um véu. Isso é obrigatório? Não, mas é um símbolo muito bonito que pode ser adotado na nossa liturgia.
Após o canto, um diácono ou outro ministro ou o próprio presidente da celebração descobre a imagem, né? Então, vamos encerrar o nosso encontro e vou abrir para perguntas. Eu falei mais do que deveria, mas acredito que consegui contemplar todo o conteúdo, com a calenda, que nós ouviremos, se Deus quiser, na noite do dia 24 de dezembro. E que aponta essa realidade cósmica na qual Cristo nasce. Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem à sua imagem, séculos depois de haver cessado o dilúvio, quando o Altíssimo fez resplandecer o arco-íris, sinal de aliança e de paz, 21 séculos depois da migração de Abraão, nosso pai na fé, 13 séculos depois da saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés, cerca de 1000 anos depois da unção de Davi como rei de Israel, na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel, na Olimpíada 194ª de Atenas, no ano 752 da fundação de Roma, no ano 538 do Edito de Ciro, autorizando a volta do exílio e a reconstrução de Jerusalém, no 42º ano do Império de César Otaviano Augusto, enquanto reinava a paz sobre a terra, na sexta idade do mundo, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, 9 meses depois de sua concepção, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem. Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Eu até me emociono com a beleza desse texto. Então, agora, agradeço a todos pela paciência e abro para perguntas. Aqueles que tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem abrir o microfone e colocar suas questões. Ninguém tem uma dúvida, gente? Algum comentário para fazer, meu Deus? Oi, Giovanni. Oi, Tereza. Eu quero agradecer. Eu, apesar de não ter acompanhado tudo, né? Mas as partes que eu acompanhei foi de um aprendizado enorme, muito bonito, adorei. E como eu estou aqui, às vezes cai a energia e eu não consigo acompanhar, a internet é um pouco ruim. Eu não entendi direito quando você falou que coloca sobre aquela imagem um tecido transparente que o Papa colocou na imagem do menino Jesus. Por que faz isso? Então, como eu falei, no anúncio esse costume está ligado ao canto da calenda, ou então à proclamação da calenda. Quando eu digo nascimento de Jesus Cristo segundo a carne, aquele véu é retirado de cima da imagem do menino para dizer que ele nasceu, para apresentar a imagem do menino Jesus, né? Nas nossas comunidades, muitas vezes nós fazemos um processo diferente. A imagem do menino Jesus é introduzida durante o canto de entrada ou em algum outro momento especial, né? Então, essa é uma opção, não é algo obrigatório, não é algo prescrito pela liturgia, mas é uma possibilidade. Se não vai haver a procissão de introdução da imagem do menino Jesus para ser colocado na manjedoura ou no presépio, ele pode ser colocado num lugar em destaque
E quando terminar a proclamação do Natal, eu retiro aquele véu de cima e apresento que o menino nasceu. Ah, então pode ser feito isso no início, né? Então, Isso, antes de iniciar a celebração. isso. Nossa, eu achei bonito isso daí. Eu achei. O ano passado, nós fizemos essa... Como que é? Calenda. Calêndula? Calenda. Calenda. A calenda. Nós fizemos o ano passado na nossa paróquia. Nós fizemos. E foi muito bonito, viu? Eu acredito que tenha Foi a sido primeira bonito. vez que nós fizemos. Foi bonito. Mas agora acho que a gente entendendo, dá para fazer mais bonito ainda. Sim. A gente entendendo. No YouTube, no YouTube tem alguns vídeos, né, do Papa fazendo isso. Só colocar Calenda, Missa do Galo, Vaticano, Papa Francisco, nós vamos encontrar um diácono cantando, o Papa Francisco vai lá com aquele jeito muito bonito dele, né? Descobre a imagem do menino, beija a imagem e depois dá continuidade à celebração. Ah, que bonito. Obrigada, mas olha, adorei. Mais uma vez, obrigada, viu, pela participação. Eu senti de ter saído e voltado algumas vezes, mas o que eu assisti, eu, mais uma vez, estou enriquecendo cada vez mais, aprendendo bastante. Obrigada, Muito bom, fico Giovana. feliz. Agradeço, carinho. Oi, Giovanni, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre aquele tempo veterotestamentário. Cristo cumpre o tempo veterotestamentário. Eu não entendi muito bem. Certo. O tempo veterotestamentário é o tempo do Antigo Testamento, das profecias que falam da vinda do Filho de Deus. Né? Se nós pegamos o Antigo Testamento, desde a criação do mundo, certo? Até o final, nós percebemos um movimento de Deus para se revelar ao homem. Sim. Nós percebemos esse movimento de Deus que vem no Egito, liberta seu povo, que o conduz para Israel e que o salva, e que depois atua em tantos momentos, né? Só que essa revelação de Deus, ela ainda não alcançou plenitude. Cristo cumpre esse tempo veterotestamentário do Antigo Testamento, porque ele é a revelação plena de Deus. Pronto, a revelação de Deus terminou ali. Ele é a plenitude da revelação de Deus e ele realiza tudo aquilo que os profetas predisseram, toda aquela expectativa messiânica que existia. Certo. Obrigada. Nada. O Giovanni, Ana e Cris também. Eu achei muito significativo, é que o ano passado também eu não passo o Natal aqui, eu não lembrava que a gente havia feito a calêndula, a leitura que você está dizendo, Cris, que foi feita. Mas eu achei bem significativo, eu acho que para a gente fazer esse ano, né, colocar o menino Jesus lá e retirar né, o véu que cobre, que, né, que é o nascimento, né, significando o nascimento. Achei bem interessante, Cris. O ano passado, então, a gente já foi feito isso da leitura, como eu não passei aqui, eu não sabia. Não, nós fizemos sim a leitura, só não fez esse gesto, né, de cobrir e retirar, mas a leitura foi feita, sim, foi feita essa leitura. Eu não me lembro se foi feito, acho que foi no início, ou se foi feito durante, parece-me que foi feito em alguma parte da missa, viu, a calenda. Eu não lembro se foi feito então, no início, isso que eu não estou muito lembrada, mas foi feito, e foi bonito, porque foi a primeira vez que eu tinha ouvido também, que conta toda a história, né? Sim. Bem. Muito bom. Eu acho que então esse ano a gente faz essa de descobrir, Cris, que vai ficar também, eu acho que é bem significativo. Tá vendo? Mais uma vez a gente assistindo, todo ano, né? O ano passado teve, é mais uma coisa que a gente aprende. Muito bom, obrigada, viu, Giovanni? Agradeço o carinho. E depois a gente pode dar umas dicas, não é, Cris? Quando se encontrar na paróquia, sobre como fazer de uma forma bem bonita, né?
Ah, com certeza, com certeza. Nossa, mas foi assim, foi uma formação muito linda mesmo, sabe? E gratificante. Nossa, foi muito lindo e enriquecedor. Que Eu bom. adorei, adorei mesmo. Giovanni, só mais uma perguntinha. Essa calendo, ela tem o mesmo quase que significado quando na Páscoa se canta aquele hino, ó, linda noite, nada, em que tem uma relação assim nesse sentido, né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tem sim, o mesmo sentido. Só que na Páscoa, aquele canto, ele é obrigatório. A Ah, proclamação sim, da Páscoa, o sei. exulte, é obrigatório, né? Porque Ah, ali nós estamos celebrando, manifestando a ressurreição de Cristo de fato. No Natal, Cristo já nasceu. Cristo já sim. nasceu. Eu não estou celebrando que ele nasceu de novo, né? Aham. Então, essa calenda, ela tem a função de proclamar o Natal, mas uma perspectiva diferente. É para dizer, para situar que o nascimento de Cristo realmente se deu na história. Então, Sim, tem muito a ver, tem uma relação muito próxima, mas o da Páscoa, ele ainda é mais, de certo modo, mais importante. sim, com certeza. Obrigada. Né? Eu queria perguntar sobre, você falou do negócio parabéns para Jesus, a gente dá parabéns no Natal. Não dá, né? Não dá, Eu não, exatamente. não canto parabéns. Exatamente, era essa a resposta que eu queria ouvir. Obrigado, dona Fátima. Como eu falei anteriormente, o objetivo da celebração do Natal não é celebrar o aniversário de Jesus. É recordar que ele se encarnou na história do modo real. Mas que uma data é fixada para que naquele dia os nossos corações, as nossas vidas estejam voltadas para aquilo, para aquela realidade, não é? Do mistério salvífico. Não importa se Cristo nasceu no dia 25 de março, se ele nasceu no dia 10 de dezembro, se ele nasceu, seja lá que dia for durante o ano. Não importa. O que importa é que ele nasceu. E que Deus se fez carne no meio de nós. Então, quando nós celebramos o Natal, não tem isso de parabéns, Jesus, pelos seus 2020 anos. Não existe isso. Não tem sentido, porque a gente acaba desvirtuando o sentido da festa e esquece que ela aponta para a Páscoa. Ela sempre aponta para a Páscoa. Então não é simplesmente uma festa de aniversário que a gente bate parabéns e come bolo. Não tem sentido. Realmente não tem sentido. Então o objetivo é esse. Obrigado, dona Fátima, pela consideração, por ter respondido essa resposta. Eu acredito que seja fundamental. Se nós entendemos isso, se nós entendemos que o Natal não é aniversário de Jesus, mas é a recordação desse mistério de Deus que se tornou carne e realidade no nosso meio, nós entendemos tudo. Mais alguma consideração? Então, já que aparentemente não tem mais nenhuma consideração, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, de terem ouvido essa longa exposição, né, de terem disponibilizado uma parte do seu tempo para a gente refletir um pouquinho sobre isso. E eu acredito que quanto mais a gente conhece, né, quanto mais a gente conhece algumas questões sobre a nossa fé, sobre a celebração da liturgia, nós conseguimos celebrá-la de modo mais profundo. Né? Essa questão do dia 25 de março, que eu falei para vocês, jamais imaginava isso. Eu pensava que a data de 25 de março existia em função do dia 25 de dezembro e não o contrário. Essa oportunidade de estudar mais sobre o Advento, de ver a origem da coroa do Advento, nossa, foi uma oportunidade singular para mim, falo de modo muito pessoal, particular, né? De aprofundar algumas questões sobre a celebração da nossa fé,
sobre a simbologia que nos envolve e, portanto, amar ainda mais essa liturgia. É uma pena que esse encontro não tenha sido presencial, mas é graça de Deus que possamos estar aqui, nos preparando bem, com antecedência, para a celebração do Natal. Uma festa tão bonita que deve despertar o nosso coração para a solidariedade, para o amor, para o acolhimento do próximo, para tantas realidades, né? Então, obrigado de coração e de modo particular a Marisa, que ajudou a intermediar esse momento, ajudou a organizar, mobilizou o pessoal. Agradeço de coração. Tá bom? Então agora eu vou encerrar a nossa gravação e depois eu vou ver como disponibilizar para os demais. Giovanni,